Nesta semana nós iniciamos o estudo do livro de Isaías. Nesse trimestre vamos estudar o livro de Isaías, um dos principais profetas, se não o principal profeta do povo hebreu. Vamos ver a mensagem que Deus deu a Isaías, para Isaías dar ao povo. O povo de Israel na época do século 8, 7, 8 a.C. Nessa época o povo havia se desenvolvido muito materialmente. Desde Davi e Salomão, o Israel havia tido um momento de prosperidade nacional. Entretanto, esta prosperidade material não foi acompanhada de uma prosperidade espiritual. Pelo contrário, enquanto mais Israel se desenvolvia economicamente, comercialmente, materialmente, mais ele se afastava do plano de Deus, mais se afastava da aliança feita com Abraão, feita com Moisés. A aliança implicava obediência a Deus e Deus abençoaria o povo. Por outro lado, a desobediência causaria graves problemas para o povo. Ainda assim, Israel se mantinha como uma nação religiosa, uma prática religiosa. Havia festas religiosas, havia o sábado a cada semana, havia sacrifícios. O povo continuava sacrificando no templo de Salomão, na cidade de Jerusalém. Entretanto, irmãos, essa era uma religião formal. Não era uma religião com contrição de coração, mas uma religião formal, uma religião de ritos, uma religião de rituais que eram feitos por todos, mas esquecendo-se da verdadeira religião, que é o fato de se religar com Deus. O capítulo 1 de Isaías tem uma mensagem, uma advertência grave contra o povo de Israel, que estava vivendo nessa condição, afastado de Deus, ainda que praticando a religião. Veja o capítulo 1, verso 16, qual era o objetivo de Deus? Deus deu uma repreensão muito séria para o povo, mas qual era o objetivo de Deus? Isaías 1, 16. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O objetivo de Deus, ao nos advertir, irmãos, não é nos punir, não é nos afastar definitivamente da sua presença, não é nos abandonar, mas pelo contrário, é fazer com que nos voltemos a Ele, cessar de fazer o mal. É isso que é o plano de Deus. O livro de Filipenses, irmãos, a carta do apóstolo Paulo a Filipenses, tem uma mensagem nesse sentido. Filipenses 2, verso 12, a última parte, e o verso 13. Assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Como é, irmãos? Nós devemos operar a nossa salvação, efetuar a nossa salvação. Ora, então nós que somos responsáveis pela nossa salvação. Na verdade, somos responsáveis pela nossa salvação. Mas quem é que opera, irmãos, em nós? O verso diz assim, é Deus quem opera tanto o querer como o efetuar. É Deus que faz com que nós queremos chegar mais perto dele. E é Deus que faz com que efetuemos ou observemos a sua vontade. É o Espírito Santo que opera. Opera no nosso pensamento e opera nas nossas ações. Entretanto, irmãos, se nós não quisermos, o Espírito Santo não nos agride, não nos violenta, não violenta a nossa vontade. O Espírito Santo nos motiva e nos acompanha, desde que nós deixemos. Veja o chamado do perdão, que belo chamado do perdão que Deus fez ao povo de Israel. Lemos isso nesta semana. Isaías 1:18. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã.
O Senhor pode nos transformar, irmãos, o Senhor pode nos perdoar, pegar os nossos pecados que são vermelho, vermelho de sangue, vermelho forte, vermelho escuro, pode torná-los brancos como a lã. Veja, irmãos, Israel estava nesse problema todo de afastamento de Deus, mas Deus está propondo a eles agora o perdão. Depois do perdão é que vem a transformação, irmãos. Deus nunca pede que nós fiquemos bonzinhos para Ele nos perdoar. Não, Ele nos perdoa para que depois nós possamos ficar bonzinhos. O Senhor nos perdoa, nos justifica, somos justificados pela fé. Depois nós somos santificados, a nossa vida passa a ser diferente. Vamos operar a nossa salvação. A nossa vida passa a ser diferente, nós somos santificados também pela fé e seremos um dia, com a graça de Deus, glorificados. Nós devemos honrar a aliança com Deus, não a aliança de Moisés, a aliança de Abraão, que o povo hebreu não honrou, mas a aliança que Deus propôs para nós, a nova aliança. Vamos ler o texto de Mateus 26, 28. Lá diz assim: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Essas palavras foram ditas por Jesus na última ceia, quando ofereceu o vinho para os discípulos, quando serviu o vinho para os discípulos. E ele disse: esse é o sangue da nova aliança, o sangue. Quando tomamos a ceia, irmãos, nos lembramos, ao tomar o suco da uva, nos lembramos do sangue de Cristo, que foi derramado para que nós pudéssemos ser salvos, a nova aliança. Ainda vimos nesta semana a parábola do vinhateiro, ou a parábola da vinha do Senhor. Quando o Senhor fez tudo para que tivesse um produto bom, fez tudo para que tivesse boas uvas, deixou pronto o lagar para preparar um bom vinho. E o que aconteceu? Foram uvas bravas, uvas amargas. E o Senhor disse: esse é o povo de Israel, o povo de Judá, que eu esperava que dessem bons frutos e estão dando frutos amargos, frutos que estavam aborrecendo a Deus. Nos primeiros versos lá, o Senhor estava cansado de ver o povo praticar o mal. Na lição perguntou-se, ou mesmo no texto de Isaías, o que é que eu podia fazer a mais para esse povo? O que Deus fez por nós, irmão? O Senhor nos mantém, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá vida, nos dá trabalho, o Senhor nos dá família, o Senhor nos dá amigos, o Senhor nos dá a igreja. O que mais Ele podia fazer para nós, irmãos, para que nós dessemos bons frutos e obedecêssemos? Vejam, irmãos, o que Ele fez. O máximo que Deus fez para que nós chegássemos mais perto dEle e obedecêssemos. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, palavras do apóstolo Paulo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O que mais o Senhor podia fazer, irmãos? Mandou seu Filho, nascido de mulher, nascido da Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós, ao aceitarmos, fôssemos adotados, recebêssemos para que o Senhor nos receba como filhos, para nos resgatar. Esse é o plano de Deus, irmãos, e é isso que vamos estudar ao longo desse trimestre. O Senhor queria resgatar o povo e estava enviando o profeta para que ele desse mensagem de resgate ao povo. O Senhor quer resgatar a cada um de nós e está mandando o mesmo profeta Isaías, falando hoje, e estudamos hoje, estudamos nesses dias, porque Ele quer nos resgatar, Ele quer nos salvar. Vamos agradecer a Deus por tão grande amor, a ponto de enviar seu Filho morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Deus abençoe a todos e um feliz sábado a todos.